Gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo 5. Vai ser o nosso ponto de partida. A gente começa uma série de mensagens nesse mês de junho agora, que a gente intitulou Os Pilares da Fé Cristã, os pilares do caráter da Igreja do Senhor. E esses pilares, eles são formados a partir do que nós entendemos ser o fruto do Espírito Santo. E escrevendo aos Gálatas, Paulo vai falar acerca desse fruto lindo e maravilhoso que o Espírito Santo produz na minha vida e na sua. Então a gente vai começar olhando para esse texto e nós vamos então ver o exemplo desse texto na prática, na vida de um dos servos do Senhor, tá bom? Então, o texto em Gálatas diz assim: mas o Espírito Santo produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não existe nenhuma lei. Vamos orar? Senhor, que a Tua palavra faça sentido no nosso coração, Pai. Que o Senhor, pela ministração poderosa do Teu Espírito Santo, venha falar mais uma vez à Tua igreja. Nós viemos essa noite para nos reunirmos, Pai, com o Teu povo, nossos irmãos, famintos, ó Deus. Nós estamos com sede e com fome do Senhor. Então, ó Deus, sacia nossa fome e nossa sede. E que a Tua palavra, Senhor, nutra nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. E que a gente saia daqui, Senhor, cheios, repletos do Senhor, e que sejamos, Senhor, instrumento em Tuas mãos para a vida daqueles que o Senhor fará cruzar o nosso caminho essa semana. Nós oramos dessa forma, e que o Senhor ministre não só aqueles que estão aqui comigo nessa noite, mas a todos aqueles que, através dos meios de comunicação, vão receber a pregação da Tua palavra através dessa igreja. Nós oramos assim, agradecidos, porque sabemos que essa é a Tua santa e bendita vontade. E nós fazemos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Como é que a gente pode ter comunhão com alguém que a gente nunca viu? Difícil isso, né? Eu lembro da época em que a gente se comunicava através de cartas. Alguns de vocês, né, devem estar dando risada por dentro. Alguns de vocês nunca escreveram uma carta na vida. Mas eu lembro que eu escrevi as cartas da minha mãe. Quando eu era pequeno, a minha mãe pedia para eu escrever as cartas para as irmãs dela, que estavam lá no Nordeste. Então, ela escrevia as cartas para as minhas tias, para os meus tios, tio Quincas. E eu lembro que, com toda a minha habilidade da língua portuguesa, eu tentava colocar no papel, com a caneta, sentimentos, emoções, informações acerca da nossa vida para pessoas que estavam lá do outro lado do Brasil. Eu não tinha a imagem da minha tia na minha mente, mas, de alguma forma, através da correspondência que as irmãs faziam através das cartas, dava quase que para ver a cor do cabelo, a altura da minha tia, o tom de voz dela, por causa da maneira como elas se comunicavam através das cartas. Realmente não é fácil, não. É difícil a gente ter comunhão e se relacionar com uma pessoa que a gente nunca viu. O que significa ser um discípulo do Senhor Jesus num mundo como o nosso? São perguntas importantes que eu penso que a gente precisa saber responder. O que significa ser discípulo de Jesus num mundo que está se engolindo, um mundo competitivo como o mundo que a gente vive?
Nas empresas, as pessoas estão se degladiando para encontrar um espaço melhor, cada um querendo, não é, uma promoção. Outro dia eu estava conversando com um irmão profundamente desapontado, porque ele trabalhava há anos na empresa e uma vaga, né, superior tinha aberto. E ele estava crente que a vaga era dele. E uma outra pessoa muito mais nova, menos competente e menos confiável que ele, ganhou a vaga e ele ficou sem. Aquilo deixou ele profundamente desapontado. Como é que a gente pode ser discípulo de Jesus num mundo injusto? Um mundo onde você dá o melhor de você, onde você se esforça ao máximo e não é reconhecido. Como é que a gente pode fazer isso? E qual é o aspecto mais importante, mais marcante, que eu e você devemos ressaltar no relacionamento que devemos ter uns com os outros, num mundo tão hostil como esse que nós vivemos? Eu penso que essa resposta pode ser respondida por um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo a quem o Senhor Jesus amava. Eu penso que esse apóstolo, ele registrou uma das cenas mais profundas, uma das cenas mais marcantes no ministério e na vida do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu penso que a gente pode aprender hoje à noite o que significa ter um amor extravagante, o que significa amar ao máximo que um ser humano pode amar. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 13. Lembrando a você que os capítulos 13, 14, 15 e 16 do Evangelho de João fala acerca daquela última noite do Senhor Jesus, antes dele ser preso, fastigado pelo flagelo romano, e, por fim, ser entregue aos seus executores e ser crucificado. Então, esses capítulos 13, 14, 15 e 16 de João são 13, 14, 4 capítulos dedicados a um cenário só. Tá bom? Lembrando que João tem quantos capítulos, irmãos? O Evangelho. O Evangelho de João tem quantos capítulos? Isso aqui é escola bíblica dominical. Hã? Quem disse 28 aí? 21 capítulos. Dos 21 capítulos do Evangelho de João, 4 é dedicado àquela última noite do Senhor com seus discípulos. O que isso significa? Que esse cenário da ceia do Senhor, esse cenário de intimidade de Jesus com seus discípulos é muito importante. É muito importante. E quando Paulo escreve aos Gálatas, falando acerca do fruto do Espírito Santo, e eu pessoalmente acredito que o fruto é um só, tá bom? Não são frutos do Espírito, mas fruto do Espírito. O que significa isso? Quem aqui gosta de uva? Você gosta de uva? Então, quando a gente fala de uva, nós falamos de um cacho de uva, correto? Então, você pega um cacho de uva, e cada cacho de uva contém diversos, gomos. É como uma mexerica. Quem gosta aqui de pocã? Essa semana eu fui no supermercado. E eu estava vendo, porque nós lá em casa gostamos muito de frutas. Todos nós gostamos de fruta. Não é? E aí eu falei, meu Deus, qual é a fruta da época? Que o segredo para vocês, tá? Comam abundantemente a fruta da época. Porque a fruta da época é mais doce. Olha só, ela é mais doce e é mais barata. E a pocã estava R$ 3,99 lá no supermercado. E eu falei, meu Deus, a minha boca já encheu de água.
E a pocã é o tipo de fruta que não dá para você comer escondido. Você abrir uma pocã, todo mundo sabe que você está com uma pocã aí na mão. Não tem, né? Então, uma das estratégias do supermercado e da feira é fazer o quê? Abrir uma pocã e deixar ela aberta lá, para você ver os gomos. Assim como uma laranja, assim como uma pocã, é um único fruto. E ela tem vários gomos. O fruto do Espírito é um só. E ele tem vários gomos. Então, eu queria introduzir essa série de mensagens acerca dos alicerces da vida cristã, falando acerca deste fruto, que tem diversas características. O fruto tem diversas características. E eu queria falar desse fruto maravilhoso que a Bíblia chama de amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. O que significa que não é o que Deus faz, é o que Deus é. Deus é amor. A essência do próprio Deus é representada pelo amor. E como nós podemos amar? Como que a gente pode ter comunhão? O que significa ser discípulo de Jesus num mundo como o nosso, competitivo, que está engolindo um ao outro? O que significa ter relacionamento de intimidade como um corpo, como uma família, como discípulos de Jesus Cristo num mundo hostil? João vai explicar para a gente o que significa. No capítulo 13 do seu Evangelho, eu queria ler com vocês, do verso 1 ao verso 20. E eu queria destacar algumas características marcantes que a gente encontra nesse texto acerca do amor de Deus, que foi perfeitamente manifestado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem achou, diga, achei. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que ia chegar, ou que estava chegando, ou que havia chegado, melhor dizendo, a sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. A palavra voltar, ela é importante aqui. Por que é importante? Porque você só volta de um lugar de onde você já esteve. Você não volta para um lugar que você nunca esteve, tá bom? Ele ia deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério aqui na terra. E o amor que ele teve pelos seus discípulos foi um amor que ele manifestou até o fim. Estava na hora do jantar. E o diabo já havia instigado Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, a trair ao Senhor Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que ele viera de Deus, e que ele voltaria então para Deus. Assim, ele levantou-se da mesa, tirou a sua capa e enrolou uma toalha em torno da sua cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que ele tinha colocado em torno da sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, esse lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Simão, Simão, não seja precipitado. Você não entende o que eu estou fazendo agora, mas um dia você vai entender perfeitamente. Lavar os meus pés? Disse Pedro. De jeito nenhum, protestou o discípulo. Jesus respondeu: se eu não lavar os teus pés, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave-me as mãos e também a cabeça, me dá um banho no corpo inteiro, e não somente nos pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. E aqui um comentário de João, muito interessante, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que ele se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos.
Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês estão completamente cheios, vocês estão completos de razão, porque eu de fato sou o mestre e senhor. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem também lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se praticarem o que eu vos ensino. Não digo essas coisas a todos vocês, conheço os que eu escolhi, mas isso cumpre o que diz as Escrituras: aquele que come o meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. Eu lhes digo a verdade: quem recebe aquele que enviou, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai, que me enviou até vocês. Que texto maravilhoso, que texto maravilhoso. Sempre que eu leio esse texto, alguma coisa ressalta nos meus olhos. Eu já preguei nesse texto diversas vezes. É quase impossível você não notar o sentimento de João com relação a Judas Iscariotes. Quase impossível. Por quê? Ele tece alguns comentários, inclusive um comentário feito pelo próprio Senhor Jesus acerca de Judas. Ele diz assim: eu conheço vocês, todos vocês foram escolhidos a dedo, inclusive aquele que não faz parte do meu rebanho, mas que eu considero como um amigo, para que se cumpra as Escrituras: aquele que come do meu prato é o que levanta o calcanhar contra mim. Jesus está falando de Judas Iscariotes. Mas o texto diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Em outras palavras, o que o texto está querendo dizer é que ele amou ao máximo. Ninguém pode amar alguém mais do que Jesus amou. Porque quando nós amamos alguém, o máximo que a gente pode ir tem a ver com coisas relacionadas ao que temos. Mas o amor de Jesus foi diferente. O amor de Jesus foi extravagante, foi um amor ao máximo. E ele fez isso, e no exemplo dele, o apóstolo Paulo vai pegar isso e vai falar: uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ama de maneira extravagante. Irmãos, como é fácil a gente entrar numa contenda, como é fácil a gente entrar numa discussão, numa briga, e como é fácil a gente criar um ambiente pesado, uma barreira entre a gente e outra pessoa por causa de bobagem. Na verdade, não são os grandes problemas que nos separam um do outro, são os pequenos, as pequenas coisas. Se a gente for pessoas cuidadosas na nossa avaliação, a gente vai ver que os grandes conflitos do relacionamento conjugal, por exemplo, é por causa de bobagem. E a gente precisa aprender com Jesus como é ter um amor extravagante. Eu duvido que Jesus se incomodava com o formato da pasta de dente. Você acha que Jesus, Alisson, seja honesto, você acha que Jesus se incomodava se a pasta de dente era apertada do fundo para a boca ou se era apertada no meio? Janete, você acha? Eu sou doente. Por quê? Eu não posso ver uma pasta de dente apertada no meio. Eu faço assim.
Eu olho para um lado, olho para o outro. Se é em casa, eu sei o que faço. Mas se é em outro lugar, eu fecho, tampo bem direitinho a tampa. E aí eu vou apertando, do fundo para a ponta. Do fundo para a ponta. Porque, afinal de contas, nada mais horroroso do que uma pasta de dente apertada no meio. Aquele negócio todo troncho, todo ruim. Você quer ver outra coisa que me deixa extremamente irritado? É uma saboneteira cheia d'água. Irmãos, pegar aquele sabonete melecado é uma coisa irritante. Então, lá em casa, a gente comprou saboneteira com suporte. Porque a gente deixa a saboneteira, a água vai lá para... e nunca sobe até o sabonete. Mas até a gente encontrar essa saboneteira, foi uma briga tremenda lá em casa. Por causa do quê? Do sabonete. Não é? Eu tenho algumas manias assim que são, afinal de contas, nós todos somos pecadores. Mas a gente teve que aprender a conviver com essas diferenças. Quer ver outra coisa que me deixa assim, mordido de raiva? A escova cheia de cabelo. Eu sei que os homens aqui não usam escova, né? A maioria usa pente. Mas eu sou viciado em escova de cabelo. E lá em casa eu tenho quantas mulheres vivendo comigo? 3. Cabelo de mulher também cai, sabia, irmãos? Não é só dos homens, não, da mulher cai. E quando cai na escova, fica aquele emaranhado de cabelo. E aí, o que me irrita? Eu passar o cabelo e o fio de cabelo passar na minha orelha. Aquela coisa irritante. Já passou no pescoço? De vez em quando fica um aqui, pendurado, cutucando o meu pescoço. Então, lá em casa, a gente tem um monte de escova. E eu tenho a minha. Eu tenho a minha escova. Quem disse que ela é exclusiva? Todo mundo gosta de usar o quê? A minha escova. A minha escova. Quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que vem aos nossos olhos é a atitude de humildade de Jesus. Afinal de contas, foi Ele quem criou o universo. Afinal de contas, foi com a palavra de Deus, que era Jesus, que o universo veio a existir. Todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo que existe é sustentado pela força do seu poder. E por que Jesus lavou o pé dos discípulos? Qual era o contexto disso? O contexto é que os discípulos estavam super empolgados, porque eles estavam caminhando em direção a Jerusalém. E Jerusalém era a cidade do grande rei. Era lá que Jesus finalmente seria reconhecido como rei dos judeus, a coroa ia para a cabeça dele. E aqueles que estivessem sentados à sua direita e à sua esquerda, teriam privilégios maior do que os outros. Jesus percebeu que estava tendo um zum entre os discípulos. E qual era o zum? Eles estavam discutindo, eles estavam brigando para saber quem era o maior dentre eles. E Jesus, então, ele coloca uma toalha, tira a capa, coloca uma toalha na cintura, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Que imagem fantástica! Que cenário maravilhoso! Mas esse texto é muito mais profundo do que uma simples demonstração de humildade de Jesus. E eu queria mergulhar um pouquinho mais fundo com vocês. Eu queria destacar algumas coisas que provavelmente os seus olhos deixou passar batido, e que são coisas importantes no texto, para explicar para mim e para você o que significa amar com amor extravagante. Eu queria levar vocês de volta ao início do texto. O texto diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora. Interessante, por quê? A primeira coisa que eu quero destacar aqui com você é que essa
atitude de Jesus, essa ação de Jesus, ela era mais do que uma lição de humildade. Tem mais coisa por trás disso. É mais ou menos quando as minhas filhas chegam para mim e começam a me paparicar. Né? Outro dia a Milena veio fazer carinho em mim, né? Passar a mão no meu cabelo. Eu não sei você, mas não gosto muito que fique passando a mão no meu cabelo, não. Mas a demonstração de carinho dela era o quê? Passar a mão no meu cabelo. E passa uma vez, e passa 3. Na 4ª vez eu já estava irritado. Eu perguntei para ela, o que você quer? O que você quer? Não, eu só estou fazendo carinho. Não. Qual a sua intenção? Eu queria mostrar para vocês o seguinte, que Jesus tinha uma intenção maior do que simplesmente dar uma lição de humildade para os seus discípulos. Ele traz um novo mandamento. Ele vai falar para os seus discípulos que o maior sinal, a maior evidência, a maior prova de que nós somos discípulos do Senhor Jesus é o amor. O amor é o catalisador da comunhão. O que faz com que a gente possa ter todas as evidências, todas as provas que nós precisamos, que somos discípulos de Jesus, é o amor. Agora, a grande pergunta é a seguinte: como que o amor era visto no Antigo Testamento? Havia esse mandamento do amor no Antigo Testamento? Sim ou não? Aonde que ele está? Aí eu vou dizer para vocês. Lá em Mateus, capítulo 22, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá. Nós temos homens mal intencionados, homens que estão querendo armar uma conspiração para pegar alguma falha na vida de Jesus, porque eles querem usar isso contra Jesus. E eles então armam ali um circo, e tinha doutores da lei, homens importantes, entendidos na lei do Senhor, e fazem uma pergunta para o Senhor Jesus. Senhor, qual é a maior, qual é a mais larga, mais forte, mais sólida lei ou mandamento que nós devemos obedecer? Ué, alguém pode ler para a gente Mateus 22, 36? Meu querido, vou fazer o seguinte, não tem ninguém do teu lado, dá só uma puxadinha, fica de pé, e bem alto para a gente ouvir, vai lá. Qual é o grande mandamento da lei, mestre? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Qual é o maior mandamento? O amor. Primeiro o amor vertical, mas não termina aí. O que mais que ele diz? Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e o profeta. Então não tinha nada de novo, não é, Cris? Amar uns aos outros já era um mandamento do Antigo Testamento, não era um mandamento novo, era um mandamento antigo. Amar a Deus sobre todas as coisas também. Outro dia eu estava lendo um artigo de uma pessoa que se dispôs a escrever acerca do amor. E no artigo ela dizia assim: você precisa aprender a amar a si mesmo. Porque quem não ama a si mesmo não tem capacidade de amar o outro. Então, para que você possa amar o outro de maneira correta, você tem que se amar, você tem que se valorizar, você tem que se preservar, você tem que se autopromover. Porque é assim que você vai aprender a amar o próximo. Baseado no texto que o Senhor diz que nós devemos amar uns aos outros
como a nós mesmos. Irmãos, isso é um mandamento do Antigo Testamento. Tem nada de novo. Mas no Evangelho é diferente. Por que é diferente? Vai para o versículo 34 de João, capítulo 13, que Jesus vai dizer a diferença. João 13, lá no verso 34, nós vamos encontrar a diferença. E Jesus diz assim: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Eu lhes entrego um mandamento novo, que amemo-nos uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar também uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Ah, pastor, a diferença é pouca. Será que é? Eu acho que não. Como eu vos amei, disse o Senhor Jesus Cristo. E ele vai falar de amor no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16 e no capítulo 17. Nós temos o que a gente chama de a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Quando ele, orando ao Pai e compartilhando com os seus discípulos, ele vai dizer: vocês precisam se amar, vocês precisam dedicar-se uns aos outros, porque o mundo vai saber que vocês são meus discípulos, não é por causa do tamanho da oferta que você dá na igreja, não é acerca do projeto social extraordinário que você desenvolveu na igreja, não é porque você tinha uma camisa bonita, o irmão disse assim: nossa, que camisa bonita a sua, você tirou a camisa e deu para ele. Não. O mundo vai saber que vocês são meus discípulos verdadeiros quando o seu amor chegar ao ponto de ser um amor extravagante. E o que significa ser um amor extravagante? Vamos para João 15, versículo 12. E eu quero mostrar para vocês o que é um amor extravagante. João 15, 12. Diz assim: ele diz assim: este é o amor extravagante. Amem uns aos outros como eu vos amei. E não existe maior amor do que o dar a vida pelo seu irmão. E isso é um amor extravagante. Isso vai extrapolar qualquer conceito humano de amor. Isso vai derrubar por terra a tese de que você tem que se amar primeiro para poder amar o outro. Não! Você tem que amar o outro a ponto de que, se for necessário, você pode entregar a sua vida, dons, talentos, tudo que você tem, para ser uma bênção na vida do teu irmão. E a gente não pode aprender isso com outra pessoa a não ser com Jesus, porque ele fez isso. Ele deixou o seu trono de glória, ele deixou a destra de Deus, e ele se fez carne para andar entre nós, para sentir o nosso cheiro, para experimentar a nossa comida, para andar descalço no chão que a gente pisa, para sentir o frio que a gente sente, para ser castigado pelo calor do verão. Ele esteve entre nós e manifestou a glória de Deus, não só para nos ensinar acerca da verdade e do amor. Ele veio para nos dar exemplo do que significa amar de verdade. O que significa amar de verdade? Eu vou de novo chamar minha mãe aqui.
A minha mãe me amava de maneira extravagante. Como é que eu sei? Eu aprendi a comer bolinho de feijão e farinha com ela. Como é que ela fazia? Ela pegava o feijão e jogava um monte de farinha. Vai ver, é por isso que eu não gosto de farinha até hoje. Eu não gosto muito de farinha, viu, irmãos? Para eu comer a farofa tem que ser top. Porque eu fiquei entalado de farinha a minha infância toda. Mas o que ela fazia? A única coisa que tinha, às vezes, para comer em casa era feijão e farinha. De vez em quando tinha uma tripa de porco que ela fritava. Quem aqui já comeu tripa de porco? Só uns 2 ou 3 aí, né? Quem sabe uns militares aí, né? Já comeu uma galinha crua. Mas eu lembro da minha mãe fritando a tripa do porco. E você deve estar pensando assim, comeu a tripa. Não, era o óleo. Era o óleo da tripa. E ela amassava o bolo de feijão e farinha. E passava um fio de óleo e botava na minha boca. E às vezes ela deixava de colocar na dela para colocar na minha. As mães fazem isso. Nem sempre o pai faz, mas as mães fazem isso. Se a mãe tiver que escolher entre comer e dar para o filho, já está decidido. Ela vai dar para o filho. Isso é o que nós chamamos de amor extravagante. Esse é o amor de Jesus. Ele tinha tudo, ele não precisava de nada, ele era autossuficiente. À destra do Pai, ele tinha tudo que ele precisava. Mas ele olhou para a sua criação e ele se compadeceu dela. E ele disse, eu preciso fazer alguma coisa em favor deles, não em meu favor. Não era porque ele se amava demais. É porque ele nos amou de maneira extraordinária. E ele falou, eu vou assumir um papel de mediador. Portanto, esse cenário do lava-pés, ele é um cenário que comunica muito mais do que uma simples demonstração ou lição de humildade. Jesus diz, o amor que eu quero que vocês desenvolvam uns pelos outros. Não é aquele amor que você tem que amar primeiro você, para depois amar o outro. Não. É um amor que visa o benefício do outro, antes do seu. Isso é um amor extravagante. O que fez com que o povo ao redor da igreja do primeiro século ficasse apaixonado pela igreja? Não foi porque eles estavam simplesmente repartindo coisas, não, porque eles se amavam profundamente, e o amor que se encontrava no meio daquele povo era um amor ao máximo, era um amor extravagante, era muito mais do que demonstrações pequenas de humildade, era um interesse genuíno, que aqueles homens e mulheres tinham um pelo outro. E não dá para falar sobre os pilares do caráter cristão e da fé da igreja do Senhor, sem falar do amor extravagante de Jesus por mim e por você. Até hoje eu lembro do feijão com farinha e sinto, você já estou com água na boca, irmãos. Cris, o que você acha dessa semana a gente comprar 250 gramas de tripa de porco? Não? Não gostou da ideia? Na nossa vida, no dia a dia, nós temos diversos exemplos desse tipo de amor. Mas nenhum se compara ao do Senhor Jesus Cristo. E aqui entra o meu segundo ponto, a minha segunda consideração com vocês essa noite. A maior demonstração de amor de Jesus
não estava em vestir uma toalha para lavar os pés dos seus discípulos, mas em despir-se para subir na cruz, no meu lugar e no seu. A maior demonstração de Jesus não foi colocar a toalha e lavar os pés dos discípulos, não. Aquilo era só um pré-núncio do que viria adiante. Aqueles irmãos, aqueles discípulos, eles não precisavam e não deveriam nutrir um sentimento de querer ser um maior que o outro. Não. Eles deveriam se sentir como Jesus, em ter o privilégio de servir uns aos outros, ser instrumento de Deus para abençoar a vida do outro e não querer ser maior que o outro. Mas tinha muito mais do que isso. Não foi vestir uma toalha para lavar os pés, foi despir-se da sua roupa para subir na cruz. A maior demonstração de amor de Jesus por mim e por você. Isso é o que nós chamamos de um amor extravagante. Um amor que vai além da razão. Ele não veio só para nos orientar, nos instruir e nos dizer o que a gente deve fazer. Não. Ele veio para nos mostrar, na prática, o que significa amar de verdade. Amar de verdade. Amar de verdade, irmãos, é depois que você falou 150 milhões de vezes. Aperta o tubo de pasta do final para a ponta. E ela continuar apertando no meio. E você não ficar mais irritado por causa disso. Pastor, que besteira é essa? Amar significa que a gente aprende a conviver um com o outro, apesar das nossas falhas e defeitos. É olhar para o outro e se ver como instrumento de Deus de bênção, não de crítica. E como é bom, irmãos, quando a gente aprende a viver um com o outro, respeitando as nossas diferenças. Nós somos diferentes. Mesmo que você não goste de comer tripa frita no óleo e bolinho de feijão com farinha, a gente pode sentar junto para comer uma bela de uma picanha. Amém, irmãos? Faltou amém aí, irmãos? Ainda que você não goste de feijão, farinha apertado na mão, uma bela picanha fatiada você gosta, amém? Aí o irmão falou assim, pastor, eu sou vegano. Sou vegano. É moda agora, sabia, André? Todo mundo quer ser vegano. Não tem problema. Eu amo uma bela salada de palmito. Eu amo uma bela salada de palmito. Aí outro dia eu fui comer uma pizza, ela estava bonita. Bonita assim. Eu falei, nossa, olha o tamanho dos palmitos. Aí eu descobri que eu estava com problema de vista. Porque quando a pizza chegou, não era palmito, era o quê? Ovo! Era ovo. Mas o ovo é tão bom quanto o palmito. Mas eu fui enganado pelos meus olhos. Fui enganado pelos meus olhos. Lavar o pé dos discípulos não era a maior intenção de Jesus. A gente vai ver isso no verso 1 em diante, quando ele diz assim. Quando o texto diz assim, era chegada a Páscoa. Aqui é o ponto. A Páscoa era um símbolo, era um memorial de um agir poderoso de Deus, livrando o povo de Israel da escravidão de 400 anos debaixo de um jugo da nação mais poderosa do tempo de Moisés. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, o Egito ficou em frangalhos.
A maioria dos homens haviam morrido, só mulheres, crianças e velhos ficaram naquela nação. E para celebrar, com a memória perpétua, Deus estabeleceu a Páscoa. O que era a Páscoa? Era o sinal do livramento de Deus. Por causa do Cordeiro Pascual, o anjo da morte não entrou na casa dos judeus. E o povo judeu foi liberto da morte de milhares. E o sangue do Cordeiro Pascual devia ser chamuscado, passado, salpicado nos umbrais da porta do povo judeu. E em toda a porta que o sangue do Cordeiro tivesse aspergido, o anjo da morte não podia entrar. Mas a Páscoa era só uma figura do sacrifício perfeito que o Cordeiro de Deus faria quando viesse tirar o pecado do mundo. Era a última noite de Jesus com seus discípulos. E aquela noite devia ser marcante. O texto diz que a festa da Páscoa estava ali. E Jesus sabia que havia chegado a sua hora. Ele seria entregue como um cordeiro ao sacrifício. E aquele momento tinha que ser memorável. Ele estabelece algumas coisas importantes. Primeiro, a ceia. Foi o que a gente acabou de participar. A ceia do Senhor é uma declaração do amor de Deus e do Senhor Jesus Cristo por mim e por você. Por quê? Porque ele vestiu uma toalha e lavou os pés dos discípulos? Não. Porque ele se despiu-se de toda a roupa e se ofereceu por mim e por você. Isso é o que eu chamo de um amor extravagante. Isso sim é amar ao máximo. E foi o que Jesus fez por mim e por você. Ele diz assim, verso 3. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas. E ele entregava a sua vida voluntariamente. Eu não sei se você já percebeu isso ou não, mas nos evangelhos sinóticos, quando fala acerca dessa última noite de Jesus, quando Jesus é preso lá no Jardim das Oliveiras, os detalhes são bem superficiais, mas quando João fala desse momento, ele diz que os guardas perguntam aqui, quem é Jesus aí? Quem é Jesus? E ele diz, eu sou. Todos eles caem duros no chão, por causa do poder do nome de Jesus. Quando Pedro puxa a espada e taca na orelha de Malco, que a orelha de Malco sai pulando assim, rolando no chão, ele pega a orelha no chão, segura na mão de Pedro e diz assim, não, Pedro, quem vive da espada morre pela espada. Você não sabe que se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e Ele mandaria miríades de anjos para me livrar. Eu não preciso que você me defenda, porque o que está para acontecer é voluntário. Eu vou para a cruz como um cordeiro levado ao sacrifício. E isso é para mostrar para você, Pedro, para você, Mateus, para você, João, que eu amo vocês com um amor extravagante. E se eu quiser, os anjos do Senhor virão me defender. Eu entrego a minha vida voluntariamente. Maior demonstração não foi colocar a toalha, foi tirar a roupa toda. Totalmente despido, ele se entregou por mim e por você. Isso significa se tornar um discípulo do Senhor. Apesar das minhas falhas, dos meus defeitos, da sua falha e dos seus defeitos, o Senhor te amou profundamente e nada nesse mundo impediria Ele de se despir e subir na cruz para assumir o meu lugar e o seu.
Isso é o que eu chamo de amor extravagante. Isso é o que eu chamo de amar ao máximo. E toda vez que eu lembro disso, o meu coração é invadido por um sentimento de gratidão, que eu não tenho como demonstrar, a não ser dizendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Esse cenário de Jesus ali, naquela última noite, tinha mais ainda. O amor extravagante, o amor ao máximo, foi revelado na pessoa de Jesus, mas a maior preocupação de Jesus não era consigo mesmo. Ele não estava preocupado com ele estava preocupado com os seus discípulos, dos quais eu e você fazemos parte. Alguém pode dizer amém? Não era só os 12 que estavam com ele em torno da mesa. Como é que eu sei que não? Porque no capítulo 17 ele diz assim: eu não oro só por esses, eu oro por aqueles que haverão de crer no meu nome, sem nunca ter visto o meu rosto diante dos seus olhos. Como é possível a gente amar alguém que a gente nunca viu? Como é possível a gente se entregar de coração a alguém que a gente nunca sentiu o seu cheiro, nunca tocou no seu corpo? Quando o amor extravagante de Deus é derramado no nosso coração, nós não podemos ser enganados pelos nossos olhos, porque nós somos conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. É o fruto do Espírito que foi derramado na minha vida e na sua, que vai nos ensinar o que significa amar o próximo, como Jesus nos amou. Todas as situações que os discípulos deveriam enfrentar, deveriam ser motivados, não pelo desejo de ser maior, mas pelo desejo de ser como Jesus. O que me motiva, irmãos, a estar aqui com vocês, foi o amor de Deus que foi derramado no meu coração. E o fato de vocês estarem aqui hoje à noite é prova de que o mesmo amor que foi derramado no meu, foi derramado no seu também. E não importa as dificuldades e situações que você tenha que enfrentar nessa vida, você precisa saber que mesmo que os teus olhos não consigam enxergá-lo, mesmo que o seu nariz não sente o cheiro de Jesus, mesmo que as palmas das suas mãos não lhe toquem, Ele está lá, porque Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E quando as nuvens estiverem densas, não olhe para cima e veja a escuridão, olhe para dentro e veja Jesus. Porque aqueles cujo coração foi invadido pelo amor de Deus, não vive pelo que eles podem ver, mas pela fé no Filho de Deus que se amou e se entregou por mim e por você. 3 lições para você sair daqui exaltando esse Deus maravilhoso que te ama com amor extravagante. Primeira lição maravilhosa que você tem que sair daqui sabendo: Cristo te amou até o fim. O que significa isso? Que não existe fim para o amor de Jesus por mim e por você. Ele te ama. Jesus te ama. Então, ainda que todos os homens da face da terra te rejeitem, Ele te ama. E o que Ele planejou para você é muito melhor do que você jamais será capaz de planejar. Saber que Jesus me ama foi o que me fez sobreviver até aqui. Ele me ama com amor incondicional. Segunda lição preciosa: por Cristo, por meio dele, em Cristo,
conectados e ligados a Cristo, nós somos capazes de nos amarmos uns aos outros. Por que eu faço isso? Por amor a Cristo. Por que eu me dedico a isso? Por amor a Cristo. Por que eu invisto nisso? Por amor a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me amou e se entregou no meu lugar. Não foi o vestir a toalha, foi o se despir da roupa e assumir o lugar que era meu e não dele. E a última coisa, enquanto o ministério de louvor se aproxima e toma o seu lugar, eu queria abrir essa série de mensagens acerca das colunas da fé cristã, dizendo para você o seguinte: o amor é o pivô de todos os alicerces espirituais. E para exemplificar isso, Paulo vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu entregasse a minha vida pelo resgate de muitos, ainda que eu tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios do espaço, da terra e do mar, se não tivesse amor, nada disso me valeria. Por quê? Porque o amor é o pivô de todos os alicerces espirituais. E Ele tem derramado esse amor no meu coração e no seu. Nós precisamos agora simplesmente praticar, botar em prática aquilo que nós aprendemos do Senhor dos Senhores e do Rei dos Reis.